dar o feriado, não sei, de toda maneira. Hoje a gente vai ver duas aulas em uma. Então, já vai ser um pouquinho corrido, mas eu acho que vai dar tudo certo. Né? A gente vai ver hoje, para nós aqui, vai ser uma aula só, né? Que seria, no caso, a aula 15. Mas no livro serão aulas 18 e 19. Então, só seriam duas em uma, porque, na realidade, a gente vai abordar os grandes vultos do espiritismo nascente, né, na Europa, né, sobretudo em França, e também no Brasil. E, além disso, nós vamos abordar outros dois temas na parte B, no caso, seria Missão dos Espíritas, e, quando a gente vai falar dos grandes vultos do espiritismo no Brasil, nossa parte B vai ser Homem de Bem. Então, a gente vai tentar aí fazer abordar sucintamente, porque são muitas pessoas, acho que umas 20 por aí. Então, se for, por exemplo, falar só sobre o Chico, a gente fica aqui um dia, uma semana, um mês, e, né, fala tudo. Tem também o Divaldo aqui, né? Enfim, tem o Armão, comandante Armão, não. Tem também o Emílio Correia Miranda, né, que é um dos grandes cultos, tem o Caio Barfutel, entre tantos outros. E vamos não esquecer de pegar água, como sempre, a gente vai pegar água aí, né? Fazer a fluidificação e daqui a pouquinho a gente tomar essa água fluidificada. Talvez, vamos deixar para a semana que vem, a gente falar sobre o estudo que estávamos pensando para o ano que vem, né? Não sei se de repente fala aqui ou fala no grupo, pode ser no grupo, pode ser que melhor, né? Não sei quem vai querer. Então, a Alessandra está pensando em a gente formar um grupo novo, que seria o grupo novo para o estudo do ano que vem. Mas vamos ver, né? Bom, por agora, a gente está fazendo essa aula hoje, né? E aí vamos ter mais 4, e aí termina o nosso curso básico de Espiritismo. Vai terminar no dia 6 de dezembro, e aí a gente faz a entrega de certificado e também uma confraternização lá na Casa Espírita. A gente está com as datas um pouco apertadas, mas eu acho que vai acabar sendo, assim, vai dar mais certo para o dia 18. No caso, vai ser o último domingo, antes do Natal, e nós vamos fazer lá uma confraternização geral, e aí, então, a gente aproveitaria e faria a nossa aqui, no nosso curso. Mas a gente pode depois combinar direitinho, tá? Vamos fazer a prece para a gente começar? Então, vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem cometido. Deixando cair em tentações, nós livramos de toda que seja, rogando aos mentores amigos, frutificação da água, emanamos nós também a nossa energia para converter, para transformar essa água em elementos medicamentosos. Que assim seja, graças a Deus. Vou tomar um pouquinho. Bom, então, como eu falei, a gente vai hoje vai estar vendo duas aulas em uma. Foi o jeito que eu encontrei para poder encaixar 2 anos em um que nós estamos fazendo aqui. Que esse curso básico de Espiritismo, na realidade, ele é feito em 2 anos. Por exemplo, quem for fazer o curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, ele é feito em 2 anos. E é usado esse mesmo livro que a gente está usando aqui, né? Que é o livro da FESP, do curso básico de Espiritismo. A gente está fazendo online e estamos condensando esses 2 anos em um ano. Todos os temas estão sendo abordados, nenhum tema foi deixado de ser visto, de ser estudado. A única coisa que a gente está fazendo online, e nós estamos procurando condensar algumas aulas, fazendo 2 em uma. Mas os conteúdos não estão sendo deixados de estudar. Bom, então, a gente vai ver agora, como eu tinha falado, na nossa primeira parte, os grandes vultos, né? Quer dizer,
as pessoas de maior renome, né? No espiritismo, mas no caso da Europa, né? E depois, na segunda parte, a gente vai ver os grandes vultos do espiritismo no Brasil. Então, primeiro a gente vai ver da Europa, né? Sobretudo em França, que foi onde originou o espiritismo, sendo que a parte B desse primeiro estudo, nós vamos ver também a missão dos espíritas. E depois nós vamos passar para os grandes vultos do espiritismo no Brasil, né? Porque, como nós sabemos, o espiritismo surgiu com Allan Kardec, em França, editado o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro dos livros, em 1857, 18 de abril de 1857. Então, foi a edição do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec veio com essa missão, ele já reencarnou com essa missão para ser o iniciador do espiritismo na Terra, né? Até, como eu já tinha mencionado em outra ocasião, né, o Kardec, no início, ele tinha muita dúvida, né? Ele era uma pessoa de ciência, fazia parte da Academia de Ciência da França, tudo e tal, e, portanto, normalmente o cientista é mais assim, cético, né? Muitos deles materialista mesmo, então não são religiosos nem espiritualistas, e, portanto, duvidado de tudo. O próprio Kardec também duvidava. Quando ele soube de mesa girante, de comunicação de espírito e tal, ele ficou muito cético. Na verdade, nem acreditou e não quis ir. Foi convidado, não acreditou e não foi. Só depois que um amigo dele, muito íntimo, falou: eu estou convidando para você ir, né? A pessoa que está cedendo a casa, porque era feita na casa, né? Rio não era feita em casa das pessoas. A casa da pessoa que está cedendo é uma pessoa da sociedade, você vai lá e olha, não precisa, não é, acreditar e nada. Ele falou: não vou. Então, acabou indo. Mas como ele viu a seriedade, tudo, aí então ele resolveu, né, passar a estudar verdadeiramente para ele tirar as dúvidas, né, que ainda tinha. E aí ele concluiu que, para uma manifestação de um objeto inanimado, inclusive dando respostas inteligentes, só se, por exemplo, no caso a mesa, né, que era usada no começo, a mesa não tem cérebro, a mesa não tem inteligência, portanto, a mesa, ela por ela própria, não poderia se comunicar, dando respostas a perguntas formuladas. Então, qual a conclusão que ele chegou? Há uma inteligência por trás da mesa que, utilizando a mesa, responde às perguntas que nós fazemos. Essa é a única resposta que cabia. E, de fato, é isso mesmo, né? É um espírito, né? Ou seja, uma pessoa, né, que se encontra desencarnada, utilizando-se de fluidos dos médiums ali, de ectoplasma, tudo, fazia movimentar a mesa e, via de consequência, com batidas, uma batida era a letra A, duas batidas era a letra B, e assim sucessivamente, dessa maneira eles se comunicavam. Era um processo rudimentar, lento, demorava muito, mas, seja como for, formulava-se a pergunta oralmente, né? E o espírito, utilizando-se da mesa, respondia dessa forma. Depois, com o tempo, foi sofisticando, daí então passou a usar, né? Na época não existia caneta nem lápis, mas era o bico de uma pena, tal, e até que chegou na psicografia, não é? E que hoje se utiliza. Hoje, inclusive, nós já estamos numa fase já nova, que é a transcomunicação instrumental, né? Que vocês já ouviram falar. É um momento, né, intermediário, que vai, no final, desaguar em uma comunicação por instrumento de vídeo e áudio. O próprio Chico Xavier falou que, em meados da década de 2050, isso vai acontecer. E, na realidade, esse instrumento já existe no mundo espiritual. Então, por exemplo, no mundo espiritual, já se tem um aparelho que nós não temos aqui, então não tem como a gente dizer o que aparelho é. Mas
para título de comparação, vamos dizer que fosse semelhante a um aparelho, uma tela de uma televisão. Mas não é uma tela de televisão, mas vamos dizer que fosse uma tela de televisão holográfica, vamos dizer assim. Embora não seja, mas para título de a gente ter uma compreensão. E que, através dessa tela de televisão holográfica, se consegue uma sintonia, não é, do mundo espiritual, né, que é da dimensão espiritual, que no caso é um umbral superior, para o local onde a pessoa queira sintonizar. Então, por exemplo, no livro Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, o espírito Patrícia falou que ganhou um aparelho desse e ela usava. Então, ela sintonizava lá na casa onde ela morou com a família dela. Então, ela via ao vivo, né? Ao vivo, assim, sabe? É como se ela estivesse na casa, vamos dizer. Ela não estava na casa, ela estava lá na colônia, São Sebastião, lá, né? E, no entanto, ela via como se ela estivesse na casa, vendo tudo ao vivo, né? E em cores. Então, ela fazia essa sintonia. Então, Chico Xavier fala que, né, nós ainda utilizamos a mediunidade de psicofonia, já estamos engatinhando na mediunidade da transcomunicação instrumental, que é usar um instrumento de áudio para se comunicar, já tem isso, inclusive, e já está se avançando para, né, segundo o Chico falou, em meados da década de 2050, se descobrir esse aparelho. E aí, então, as pessoas que estão encarnadas vão poder se comunicar com as pessoas que estão desencarnadas lá no local, lá na colônia, na cidade onde a pessoa está. Seria mais ou menos como, por exemplo, a gente fazer, como nós utilizamos aqui o celular, né? E a gente se comunica com outra pessoa, como nós estamos fazendo agora aqui. Vocês estão me vendo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês também podem abrir o vídeo e falar e ouvi-los, então, mais ou menos seria assim. Então, nós vemos que como está avançando. Agora, a questão é que tudo isso que nós estamos falando aqui, isso está basicamente restrito ao Espiritismo. E qual é a grande problemática? Se é que se pode dizer que seria propriamente uma problemática. É que o Espiritismo está restrito no Brasil. E o projeto da espiritualidade superior é que ele se espalhe para o planeta inteiro, e não fique restrito no Brasil. Começou na França, onde nós vamos falar já dos vultos lá da França, e depois ele veio para o Brasil. Não é? Segundo alguns comentam, como nós sabemos, o Kardec desencarnou em 1869. E ele chegando no mundo espiritual, os mentores disseram para ele, olha, você chegou aqui, está tudo bom, sua missão foi um sucesso, mas você não vai poder ficar muito tempo aqui, você vai ter que voltar lá para dar continuidade à missão. Ele já sabia. E em 2 de abril de 1910, reencarna Chico Xavier, que para muitos é a reencarnação de Allan Kardec. Então, aí dando continuidade no Brasil, que como Chico, o Espiritismo ganhou um outro patamar, né? Na época, na década de 30, 40, 50, 60, até o desencarne dele, né, se falava em Espiritismo, você falava em Chico Xavier. Todo mundo falava. Ah, mas é de Chico Xavier? O Espiritismo era sinônimo de Chico Xavier. E Chico Xavier era sinônimo de Espiritismo. Mas o projeto é que o conhecimento e a doutrina espírita, ela também seja de conhecimento comum no planeta inteiro. Agora, do jeito que as coisas se encontram no momento, é muito difícil. Que as pessoas do planeta, que estão encarnadas, só pensam em uma coisa: riqueza e poder, e controle e domínio. Quem está preocupado tem interesse em espiritualidade, em mundo espiritual, em amor, em fraternidade. Então, nessas condições, não é possível que o espiritismo avance para o restante do planeta. E aí, então, é que nós estamos nos encontrando no final da transição, vão acontecer várias situações que vão promover o espiritismo ser levado para outras partes
e para o planeta inteiro. Uma coisa que é no filme, que eu até falei para ler, que eu vou começar a ler agora, mas nós já temos vários vídeos do Paulo de Tarso, né? Eu vou começar a ver agora o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu já tinha visto, vou ver de novo, é um filme muito bonito, mas tem uma parte do filme e ele fala assim para o centurião lá, romano, que ficou responsável pela execução dele. Ele fala assim, olha, o homem vive, ele fala assim, imagine você estando em um barco, né, no lago, no mar, né, no caso lá eles falam mar, porque o mar da Galileia parece um mar, mas então ele fala mar, né? Mas imagine um homem em um mar e ele abaixa a mão e pega um punhado de água. Ele fala assim, essa água é como a vida do homem, que ela vai escorrendo por entre os dedos até não restar mais nada. A vida do homem é como essa água da mão, que está na mão do homem, que vai escorrendo até acabar. E aí ele fala assim, eu vivo pelo restante da água do mar, que é Cristo. E aí então ele faz uma correlação, né? Que o restante da água do mar, que, ou seja, que é uma infinitude, que é uma coisa infinita, isso é que é a vida do Espírito, né? E é a vida do Espírito no universo infinito, enquanto que a gente vive a nossa vida circunscrita à nossa vida no mundo. Por isso que Jesus falou, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Uma coisa importante é o desapego do mundo. Então, é a gente entender que nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? O mundo não é nosso. Nós estamos aqui no mundo, mas o mundo não é nosso. E o que acontece na atualidade, e sempre aconteceu na história humana, é as pessoas vivendo com apego ao mundo, como se o mundo fosse delas, mas esse mundo não é nosso. Bom, vamos lá. Dos grandes vultos que nós temos aqui, então nós temos assim, William Crookes, que foi um grande cientista, né, inglês, ele nasceu em Londres, né, na Inglaterra, em 1832. É da mesma época do Kardec, todos eles são da mesma época do Kardec, né? E ele foi um grande pesquisador de fenômenos paranormais, né? Estudou isso, né? Na época ainda não tinha a doutrina espírita, mas ele já era um estudioso dos fenômenos espirituais, não é? Ele também utilizava dos dons mediúnicos, né? De uma médium muito potente que chamava-se Florence Cook, né? Como nós sabemos, o próprio Kardec ele não tinha mediunidade ostensiva, né? De clarividência, de psicofonia ou de psicografia, ele não tinha. E ele usava, então, no caso, o Kardec, vários médiums, né, para poder, através das perguntas que formulava para vários médiums, aí, então, quando a resposta ele via que correspondia, ele considerava corretas. E o William Crookes também não tinha mediunidade, mas ele utilizando dos dons mediúnicos dessa médium Florence Cook, não é? Ele fazia os estudos mediúnicos. E ele acabou desencarnando em 1919. Então, ele é da época do Kardec, e ele passou por um período todo já da doutrina espírita, né? Da existente, dos 5 livros da doutrina espírita, editados por Kardec, e desencarnou no século XX, né? Em 1919. O outro é Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele nasceu também em França. E ele nasceu em 1842, né? Ele também foi um dos grandes estudiosos da doutrina espírita. E sobre o Camille Flammarion tem uma coisa importante, que quando Kardec ficou um pouco reticente, né, sobre a missão, porque é uma missão, entendamos que não era uma missão qualquer, né? E aí, então, ele perguntou para os espíritos, né, sobretudo para o espírito que o assessorava, que era o espírito verdade. E ele perguntou, mas e se eu não aceitar a missão? O espírito verdade falou, é seu direito, você não é obrigado a aceitar, todos têm um livre-arbítrio. No entanto,
Se você não aceitar, há outra pessoa que dará continuidade, né? Que aceitou o compromisso de dar continuidade no caso de você não aceitar. E essa pessoa, justamente, trata-se de Camille Flammarion. No entanto, como nós sabemos, o Kardec, né, cumpriu uma missão e foi até o fim dela, editando os 5 livros da doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E o Camille Flammarion também foi um grande estudioso, né, da doutrina espírita, e quando ele pegou nas mãos o livro do Kardec, o Livro dos Espíritos, sobretudo, né, aí, então ele não parou mais, continuou estudando e editou vários livros, inclusive Deus na Natureza, As Casas Mal Assombradas, Narrações do Infinito, O Fim do Mundo, Sonhos Estelares, entre outros. Então, Camille Flammarion, juntamente com William Crookes, foram 2 dos grandes pilares do espiritismo nascente, né? E não podemos deixar de mencionar Leon Denis, né? Leon Denis também, nascido em França. É, e ele também é da mesma época do Kardec, ele escreveu vários livros, eu, inclusive, já li alguns, né? Um que eu considero muito bom, eu não sei se vocês já leram, lá na Casa Espírita nós temos na biblioteca, chama-se Depois da Morte. Esse livro eu até, não, eu não tenho mais ele aqui, porque eu que doei para lá. Esse livro, Depois da Morte, é um dos livros principais dele. Tem também o problema do ser, do destino e da dor, esse livro também é muito bom. Então, Leon Denis também é um dos precursores do espiritismo naquela época, né? Ele nasceu em 1846. Então, quando o Kardec já estava para editar o Livro dos Espíritos em 1857, ele ainda era um menino de 9 anos. Mas ele depois, aos 18 anos, teve o contato com o Livro dos Espíritos, né? Imagina, ele era da Igreja Católica, mas ele tinha muita dúvida, porque aquela rigidez, os dogmas, tudo ele não aceitava. Quando ele pegou o Livro dos Espíritos, ele falou, não, aí ele não parou mais, porque também completou, né, tudo aquilo que ele sentia e não encontrava resposta. Outro também grande vulto do espiritismo é Gabriel Delande, francês também. Ele nasceu em Paris em 1857, hein? No ano em que foi editado o Livro dos Espíritos. Ele nasceu em 23 de março, e como nós sabemos, o Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857. O Gabriel Delane também, ele foi um grande estudioso do espiritismo, ele também escreveu vários livros, várias obras, são conhecidíssimas, né? Dentre eles, nós temos A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, dentre outros. São vários livros, a gente não precisaria ler todos, mas acabou que ele deu uma contribuição muito grande para o espiritismo nascente, porque naquela época quase não havia outras obras, não é? E então essas contribuíram imensamente para que o espiritismo ganhasse credibilidade e ganhasse força. Outro dos grandes vultos do espiritismo na época no caso da Europa, né, europeu, é o Ernesto Bosano. Né? O Ernesto Bosano, ele nasceu em Savona, não é? Província de Gênova, na Itália. E ele nasceu em 1861. Em 1861, a doutrina espírita já era nascida. Né? O Gabriel Delane também foi um grande estudioso, editou vários livros. Não é? Um deles é Animismo ou Espiritismo, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da Psicometria. Olha só que assunto, né, empolgante. Metapsíquica Humana, a Crise da Morte, Xenoglosia, entre outros. Ele se encarnou em 1943.
Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1859. Ele nasceu em 1859, como também já tinha sido editado o Livro dos Espíritos. Também foi um dos grandes vultos do Espiritismo, inclusive ele abordava muito a questão da projeção da consciência, né? Que é o desdobramento, a emancipação da alma, ou viagem astral. Né? Quem é no Brasil é uma pessoa de maior vulto sobre esse assunto é o Wagner Borges. Wagner Borges também ele estuda com profundidade os assuntos da projeção da consciência. E o Arthur Conan Doyle foi um dos precursores lá na época no século XIX. Não é? E ele também escreveu alguns livros, não é? E, entre eles, História do Espiritismo, A Nova Revelação, entre outros. E ele é quem também escrevia as histórias do tão conhecido detetive Sherlock Holmes. Acaba que ele é mais conhecido pelos livros do Sherlock Holmes do que pelos livros espíritas, mas, né? Bom, tem também o russo Alexandre Aksakov, também conhecidíssimo, né? Estudou muito espiritismo. Ele nasceu em 1832 na Rússia, em Moscou. E ele escreveu vários livros, dentre os quais, além de Animismo e Espiritismo, um caso de desmaterialização pública, entre vários outros livros, e ele desencarnou em 1903. E tem também o conhecidíssimo Cesare Lombroso, nasceu em Verona, na Itália, em 1835. Foi um grande estudioso do espiritismo e também dos efeitos metapsíquicos, e ele desencarnou em 1909. Dentre os livros que ele escreveu, deixa eu ver aqui, estou achando, eu não vou procurar, senão a gente procura e demora. Mas ele é muito conhecido, o, o César Lombroso. Ele era um grande pesquisador, um grande cientista, que estudava, uma das coisas que ele estudava bastante era a forma do rosto, né, sobretudo da alçada, que ele entendia que o estudo disso indicava, por exemplo, o perfil psicológico da pessoa. E isso a polícia usou muito para identificar possíveis criminosos. E é interessante, porque quando a pessoa reencarna, conforme o caráter e o psiquismo dela, ela tem uma certa formação óssea e também facial. E o Lombroso estudou muito isso, e esses estudos dele, a polícia na Itália, inclusive até no Brasil, se estudava muito isso em direito, esses estudos do César Lombroso. É interessante observar que, como no caso, nós sabemos que o corpo espiritual é o modelo organizador biológico do corpo físico, então, conforme é a forma do corpo espiritual, vai ser o corpo físico também. E o Lombroso estudava justamente essas duas correlações, né? Que o corpo espiritual da pessoa que vinha já com certas deformações psicológicas, ele trazia isso no próprio corpo físico, sobretudo na ossada, no crânio e na face. E aí, então, ele ficou muito conhecido nas academias de direito e dentro dos processos criminais. Bom, a gente não pode parar muito aqui, porque o assunto é muito grande, então a gente vai agora para a parte B desse estudo nosso aqui dos vultos do Espiritismo na Europa, e nós vamos então abordar agora a missão dos espíritas. Bom, como nós sabemos, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Isso que eu acabei de falar aqui, que eu estou lendo, encontra-se no Livro dos Espíritos. Então, a ciência espírita, né, que no caso vem a ser a missão espírita, seria
não é, o estudo entre o mundo físico e o mundo espiritual, não é? E os espíritos e os encarnados, e a correlação entre esses dois mundos e essas pessoas que se encontram vivendo em cada um deles. Porque dentro do que é o normal, as pessoas acreditam que o único mundo é o mundo físico, e o mundo espiritual seria o paraíso ou o inferno, não é? Que seriam locais para onde ficariam pessoas boas, no caso do céu, e as pessoas ruins sofrendo lá no inferno para sempre, para todo sempre. Então, o Espiritismo vem trazer para nós uma nova realidade e que não é nada disso, trazendo para nós que a grande verdade é que tanto existe o nosso mundo, que é uma que nós chamamos de mundo da dimensão física, quanto também existe o mundo, o mesmo mundo, mas só que vibrando num outro nível mais sutil, não é? E que é o mesmo mundo. Então, o mesmo planeta Terra, a Lua, o Sol, igualzinho, só que vibrando num padrão mais sutil. E conforme a gente deixa o corpo físico, continuamos existindo e nos deslocamos para esse mundo no qual vamos estar vivendo, utilizando-nos de um outro instrumento de manifestação, que é o corpo espiritual, que é constituído de elementos de matéria desse mundo mais sutil, que nós chamamos de mundo espiritual. Para além dele, há outros mais sutis ainda, tudo no nosso mundo, que nós chamamos de astral. Então, esses estudos todos que são o arcabouço da doutrina espírita, do estudo do espiritismo, e a missão do espírita, dos espíritas, é levar esse estudo, esse conhecimento para as demais comunidades encarnadas do planeta. Essa é a missão. No momento, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ainda dentro da escola espírita, do espiritismo, aqui no Brasil. Mas a missão não é ficar só aqui no Brasil, e nós já aprendemos bastante. Então, qual que é a missão nossa espírita? É levar para o restante das comunidades do planeta, e não ficar restrita no Brasil. Qual é a conclusão? Nós espíritas, nos encontramos, nos preparando para, em encarnações subsequentes, reencarnarmos em outras partes do planeta e levar todo o conhecimento adquirido aqui das comunidades do planeta. Então, nós não somos privilegiados, mas por que só no Brasil que o espiritismo cresceu, avançou, frutificou, e só os brasileiros, aqueles dentre os brasileiros que são espíritos, que têm esse privilégio? Não é privilégio, hein, gente? Na verdade, é compromisso, é responsabilidade, e que conforme muito recebemos, muito teremos que dar, como disse o Cristo, via de consequência. Quanto mais nos aprofundamos, quanto mais estudamos, mais responsabilidade teremos para levar esse conhecimento para outras comunidades planetárias. É por isso que muitas vezes a pessoa pensa assim, é melhor eu ficar aqui quietinho, sem estudar, porque daí eu não tenho esse compromisso e nem vou ter essa responsabilidade de ter que sair mundo afora para levar esse conhecimento para o povo aí. Mas então eu ficar quietinho aqui, daí eu vou, faço as minhas coisinhas, eu não preciso me preocupar. Mas a gente assumiu o compromisso e agora nos cabe ir em frente. Então, a missão do espírita, né, ou dos espíritas, maior, em última análise, seria essa. É a gente que sabemos, né, da existência do mundo espiritual, sabemos que somos espíritos, sabemos sobre as leis da reencarnação, as leis de causa e efeito, sabemos da lei do progresso. Nós sabemos que nós não somos o corpo físico e tampouco somos também o corpo espiritual, que nós somos espíritos, centelhas criadas por Deus, somos imortais, reencarnamos várias vezes, não só nesse planeta. Então, tudo isso que nós sabemos, o resto do mundo, ninguém sabe nada disso. A missão nossa, enquanto espírita, é levar esse conhecimento para outras partes do mundo, e isso vai acontecer. Quando e como, isso daí eu não sei, mas que vai, vai.
E como a gente está no final da transição, vão acontecer coisas que nós não sabemos, porque são externas a nós, não são corriqueiras, não dependem de nós fazer isso, porque tem os espíritos que coordenam a evolução do planeta, eles é que vão proceder, e assim, quando chegar a nossa hora, nós vamos dar o nosso testemunho e fazer a nossa parte. Por isso que a gente está se preparando, né? Bom, nós vamos então agora para para falar também agora dos grandes vultos do espiritismo, agora do Brasil. A gente falou da Europa e falamos da missão dos espíritas, agora a gente vai abordar os grandes vultos do espiritismo do Brasil e depois, subsequentemente, na parte B, a gente vai falar do homem de bem. Bom, os grandes vultos do espiritismo, a maioria deles é conhecidíssimo por nós, né? Caibar Schutel, não é, Roseli? A Roseli, que está aqui conosco, ela sabe perfeitamente disso, né? Porque o centro espírita lá, que ela congregava, chamava-se Caibar. Então, o primeiro que a gente vai estar abordando é Caibar Schutel. O Caibar Schutel, ele reencarnou, né? Ou, como nós dizemos, nasceu, né? Em 1868, na cidade do Rio de Janeiro, e desencarnou em 1938. E muito jovem ainda, ele mudou-se para o estado de São Paulo, na cidade de Matão, que fica no interior de São Paulo. E lá ele tornou-se advogado, ele fundou o Centro Espírita, e o nome do Centro Espírita é Centro Espírita Amantes de Pobreza, não é? E ele fundou um jornal, gente, que até hoje ainda existe, chama-se O Clarim. Eu sou assinante desse jornal. Chama-se O Clarim, não é? Esse jornal, O Clarim, foi fundado por Caibar Schutel em 1905. E ele ainda existe até os dias atuais, não é? Ele também lançou a Revista Internacional do Espiritismo, que também está em circulação até os dias de hoje. Dentre vários livros que ele publicou, temos Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, dentre outros. E ele, como era formado em Direito, não é? Ele é uma pessoa que defendia o Espiritismo, os precursores do Espiritismo no Brasil, defendia com unhas e dentes. Tem um episódio que naquela época, lá na cidade de Matão, como no Brasil como um todo, a Igreja Católica tinha uma força muito grande e não admitia, não aceitava centro espírita. Para eles era coisa do demônio, né? E tem uma passagem que o padre lá, junto com os católicos, né, foram lá para fechar o centro espírita do Caibar, né? E o Caibar falou que não iam fechar de jeito nenhum. Ele pegou uma espingarda com mais uns companheiros e ficou com a espingarda na mão e falou que se eles viessem, ele iria passar fogo neles. Então, acabou que o padre e os outros católicos desistiram de fechar o centro espírita de Caibar Schutel. Ele falou, mas não vão fechar aqui de jeito nenhum. E não fechou mesmo, né? Então, Caibar Schutel era muito vigoroso, né? Muito voluntarioso, e era um espírito absolutamente convicto, não é? Ele também era conhecido lá, porque ele era uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, ele fazia sempre a caridade, e ele teve um apelido lá que era Pai da Pobreza de Matão. Então, ele era conhecido como Pai da Pobreza de Matão. Ele sempre estava ajudando aos pobres, não é? Bom, outro é Augusto Militão Pacheco, muito conhecido também, nasceu em 1866, na cidade de São Paulo, e desencarnou em 1954. Militão Pacheco, ele também, além de espírita, ele era médico, ele formou-se em medicina e era um médico sanitarista. Gente, ele era uma pessoa tão boa, né?
que mais da metade do que ele ganhava de salário, ele ajudava e dava para as pessoas necessitadas, como, por exemplo, também o fez Bezerra de Menezes, não é? E ele também foi um grande estudioso da doutrina espírita. É, ele foi um dos pioneiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, não é? Desenvolveu várias atividades na FESP, né? FESP, na época recém-nascente. Como vocês sabem, a FESP é bastante interessante, porque a FESP ela é um desmembramento da Federação Espírita Paulista. A Federação Espírita Paulista, que foi criada com a missão de ser o polo agregador dos centros espíritas, né? Como a FEB, por exemplo, ela é em nível nacional, a Federação Espírita Paulista, né, é quem teve essa missão. Mas acabou que, por razões outras, houve uma dissidência lá, e, no fim, por razões várias, talvez a principal a questão de dinheiro, né? Enfim, e acabou que os dissidentes da Federativa Paulista nasceu a FESP. E, justamente, o Militão Pacheco foi um dos grandes vultos iniciador da FESP, não é? E também outro é Luiz Olímpio Guilom Ribeiro. Ele nasceu em 1897, não é? E desencarnou em 1946. Ele, inclusive, ele era secretário de Rui Barbosa. Imaginem só, então, naquela época, o Senado da República ficava no Rio de Janeiro. E ele foi, inclusive, 26 anos consecutivos, diretor da FEB, que era também no Rio de Janeiro, e ele foi presidente da FEB em 1937. Ele fez muita coisa, e dentre as quais ele criou o jornal O Reformador, não é? Além de outras obras literárias. Ele também editou algumas obras, dentre as quais Jesus, nem Deus, nem homem, Espiritismo e Política, A Mulher, a Federação Espírita Brasileira, trabalhos do Grupo Ismael, entre outros. Então, foi uma pessoa muito importante, ele é muito conhecido, o Pilão Ribeiro, como é mais conhecido. Outro é Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra. Eu não sei se vocês sabem, mas o Batuíra é o mentor do Lar Mãe Mariana, como também é ali da instituição Batuíra, ali em Poá, né, que atendia, abrigava crianças carentes, hoje é mais creche e tudo mais, né? E, então, em Poá nós temos duas instituições, das quais o Batuíra é o orientador espiritual, né? Um é o próprio Abrigo Batuí, né, cujo nome bastante conhecido, né, a Alessandra vai me confirmar, e é o seu louro, né, encarnado atualmente, e o outro é o Lar Mãe Mariana, que nasceu por orientação do próprio Batuíra. Batuíra nasceu em Portugal, na freguesia das Águas Santas, e ele veio para o Brasil em 1850, né, no estado de São Paulo, e quando chegou aqui era entregador de jornal, teve contato com o espiritismo e se tornou uma das pessoas de grande vulto do espiritismo. Era muito caridoso, não é? E o foco principal dele era ajudar as pessoas pobres e carentes. Então, ele fazia isso quase praticamente o tempo todo dele de vida. Tem e ele fundou, gente, um periódico chamado Verdade e Luz, que também é o nome do Abrigo Batuíra, Verdade e Luz, né? E ele desencarnou em 1909, em São Paulo. Tem um episódio que é muito conhecido sobre o desencarne do filho dele. O filho dele desencarnou, na época ainda ele era muito novo no espiritismo, né? Então acreditava tudo tal, fazia muita caridade e tudo tal, mas ainda
não era uma coisa que estava enraizada nele. O filho dele desencarnou, ele ficou muito triste, tal, tal, tal. E aí aconteceu que o filho dele, naquela época, vocês devem saber, devem lembrar, era feito o velório, né? Hoje se a gente faz o velório no próprio cemitério e tal, mas naquela época o velório era feito na própria casa. Então a pessoa desencarnava, depois que ia para o hospital, vinha para casa e desculpa, ficava sendo velada na própria moradia onde vivia. Era muito comum isso. Ficava o caixão lá em cima da mesa, na sala, tudo, todos vinham lá para, né, prestar as condolências, tudo. E assim foi com o filho do Batuíra que desencarnou. E ele estava muito triste, né, ali, né, chorando ali do lado do caixão, inconsolável, tal, tal, tal. Aí teve uma hora que ele foi para o quarto, onde o filho dele dormia, né, tudo, tal. Ele foi lá, quando ele foi lá, ele fechou a porta, quem que ele vê lá dentro? O filho. Nossa, foi um choque, né? O filho dele estava, o corpo do filho lá na sala, e ele entra no quarto, quando ele chega lá no quarto, ele vê o filho dele ali, em pé, vivo, adiante. Ele não entende, o filho fala para ele, pai, o que está lá é o corpo físico que eu utilizei aqui na Terra, mas eu estou vivo. Eu continuo seu filho, te amando da mesma maneira, eu continuo vivo e estou muito bem. Para ele, aquilo ali foi a glória. Ele pegou, abriu a porta do quarto do filho, saiu na sala e falou: vocês podem tudo ir embora, que não tem mais nada para ficar velando aqui. Meu filho está vivo. Né? E aí, então, desse momento, ele cresceu na fé, fortaleceu, e ele se converteu em um dos espíritas mais fervorosos que temos história. Outro é o Pedro Camargo Vinícius. Ele nasceu em 1878 na cidade de Piracicaba. Ele também foi um dos grandes vultos do espiritismo aqui do Brasil, não é? No início, né? Ele presidiu a Sociedade de Cultura Artística da cidade de Piracicaba. Ele fundou uma das primeiras instituições espíritas lá de Piracicaba, né? E ele também ele também foi um grande estudioso e ele substituiu o frade com o frade Moreira Machado da União Federativa Espírita. Ah, que dá. Está falando da União Federativa Espírita Paulista, né? Que foi depois se tornou a FESP. Né? Então, ele é daquela época lá, da União Federativa Espírita Paulista. Eu conheci bastante a União Federativa Espírita Paulista, porque o presidente da União acabamos conhecendo ele muito, porque o dono ali da Fonte Áurea é justamente a União Federativa Espírita Paulista, o doutor Lazarino, que era o presidente na época, justamente aquele terreno onde fica a Paula de Tarso, o abrigo Paula de Tarso, que fica naquela esquina ali, do lado da Fonte Áurea, vocês sabem, né? Que atualmente, inclusive, quem administra é a própria União Espírita Federativa Paulista, eles que estão administrando. Na época, eu administrei, a doutora Sidneia também, o Firmino também, né? A dona Marta, que a Roseli aí conheceu muito bem, não é? Então, esse senhor também fez parte da União Federativa Espírita Paulista do Estado de São Paulo, que depois, por dissidência, algumas pessoas fundaram a FESP. E ele também escreveu alguns livros, né, dentre os quais Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, e ele também foi o fundador do Instituto Espírita de Educação. Ele desencarnou em 1966. Então, ele também é considerado um dos grandes vultos do espiritismo daquela época. Nós temos, né, o conhecidíssimo Herculano Pires, ou José Herculano Pires. Nasceu na cidade de Avaré, interior de São Paulo, em 1914. Foi coroinha da igreja, e aí aos 18 anos ele teve contato com a doutrina espírita, e aí ele continuou, né, um grande estudioso, inteligentíssimo,
Ele escreveu vários livros. O mais conhecido dos livros do Herculano Pires é o livro... eu já li, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do livro. Meu Deus do céu. Um livro tão conhecido. Eu tenho ele aqui, inclusive. Sombras... Como é que é, gente? Ver se eu lembro aqui. Preciso lembrar, espera um pouquinho. Ai, ai, ai. Ele tinha muito contato com Chico Xavier, viu, gente? Ele, inclusive, eu vou lembrar já. Ah, tá. O Ser e a Seria nos Serenidade domínios. é um dos livros dele muito conhecidos. E ele, na realidade, ele acabou escrevendo muitos livros. Pra você ter uma ideia, 81 livros. Não é pouca coisa, né? Filosofia, ensaios, histórias, espiritismo, parapsicologia. Foi um grande divulgador da doutrina espírita. E ele fez uma parceria muito grande com o Chico Xavier. E essa parceria com ele, com o Chico Xavier, rendeu que ele escrevia muitos periódicos, né, sobre as obras de Chico Xavier. Então, ele trazia para o estado de São Paulo, não é, sobre essas obras dele. Mas eu queria lembrar o que é um livro aqui dele, pelo amor de Deus, é um livro tão importante. Ai, 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 quando a gente quer lembrar, não lembra, né? É engraçado isso, não é não? Não é? Ai, vida, hein? Seria nos domínios das sombras, alguma coisa assim, seu É Ezequiel? isso, mas não é no domínio das sombras, é alguma coisa assim das sombras, mas não é domínio das sombras. Não é domínio não, né? Não sei o que ela nas sombras, né? Então, esse não sei o que é lá das sombras. É. Eu já usei muito esse livro aí, para, Aham. inclusive, algumas coisas que eu escrevi. É que no E é meu grupo engraçado, também viu? estavam fazendo estudo. É. Tem um negócio, peraí, eu tenho ele aqui, deixa eu só um minuto. Uhum. Lembrei, Diálogo com as Sombras. Não é, gente? Ah, é isso mesmo, Diálogo com as diálogo com as Sombras. sombras, é isso mesmo. Isso Diálogo com as mesmo, Sombras, de com as Herculano sombras. Pires. É, Esse livro do diálogo. Herculano Pires é o mais conhecido. Né? E muito utilizado também o diálogo com a sombra. Eu sei que tinha coisa de sombra, mas eu não lembrava do diálogo. Bom, o maior dos vultos do espiritismo, evidentemente, não precisaria nem nós dizermos que é Chico Xavier. Né? Chico Xavier nasceu em 2 de 4 de 1910 e desencarnou em 2002. Não é? Ele e o Chico Xavier tem muitos filmes sobre ele, tem... Bom, vocês têm uma ideia, o Chico Xavier tem psicografado mais de 500 livros. Então, né, uma imensidão de livros. Então, assim, o maior vulto de todos do espiritismo no Brasil é Chico Xavier, assim, na minha avaliação. Né? Há outros pensam que dizem que é Divaldo Franco. Né? Divaldo Franco é um grande orador, eu diria que o maior orador espírita, né, do Brasil. Mas, quando o Divaldo ainda era um menino, Chico já era o Chico, né? Chico já era o Chico, já tinha psicografado um monte de livros, já era conhecidíssimo no Brasil inteiro. Eu lembro de quem viu já o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, tem uma parte que Divaldo ainda trabalhava lá, na Bahia, no INSS, na época chamava-se PASEP, e ainda ele não psicografava, mas ele já era espírita, novinho ainda, né? E estava passando aquele programa Pinga Fogo, né? O Chico já era homem, já tinha 60 anos quase já, né? E aí o Divaldo ficou assistindo, ficou empolgado, e aí ele foi lá em Uberaba para conhecer o Chico, né? E o Chico recebeu e tal, toda a história. Então o Chico, assim, no Brasil, é o maior vulto de todos do espiritismo, não é? Dizem também que ele seria uma reencarnação
do próprio Kardec. O mentor do Chico, como todos sabemos, é Emmanuel, né? E como dizem também, o próprio Chico teria comentado com o Geraldo Lemos Neto, o Emmanuel teria reencarnado no interior de São Paulo no ano 2000, não é? Então, hoje, ele seria um jovem de 2 anos. É lógico que quando a gente reencarna, não vai lembrar, não é, de encarnações anteriores e nem o nosso período na erraticidade, que, no caso, é o mundo espiritual. Mas nós temos o nosso caráter, né, as nossas conquistas espirituais, que isso a gente agrega e nunca mais deixa de ter. Outro, ou outra, é a Ivone do Amaral Pereira. O maior livro que é assim, mais conhecido da Ivone do Amaral Pereira, é o livro Memórias de um Suicida. É um livro bastante denso, né, com, sei lá, mais de 500 páginas, eu acho. Desse assunto de suicida, eu assim, considero mais profundidade. E ela nasceu em 1900, não é? E, gente, com 6 anos ela já tinha mediunidade aflorada, hein? Era muito nova, já começou, né? O pai dela, a família dela, era toda espírita, portanto, ela nasceu dentro de um lar espírita, né? Com o pai espírita. O pai, percebendo a mediunidade dela, com 10 anos, já colocou ela para assistir reuniões mediúnicas, depois ela começou já a psicografar. E assim como o Chico, que tinha praticamente todo tipo de mediunidade, também ela tinha várias mediunidades, dentre as quais psicografia, psicofonia, era receitista de homeopatia, passista, também tinha mediunidade de premonitória, desdobramento também de efeitos físicos, de cura e vidência, né, que é clarividência, e oratória. Então, vocês vejam quantas mediunidades ela tinha, e ela foi um dos grandes vultos aqui do Espiritismo. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, mas eu já vi que tem um dos grandes vultos que não está aqui, e que, para mim, eu vou falar para vocês qual é, não é? Que é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo não está aqui relacionado dentre os grandes vultos do Espiritismo. Para mim, é um dos maiores, né? Além de Chico Xavier, é Eurípides Barçanufo. Mas não importa que ele esteja aqui, né? Eurípides desencarnou e ele foi convidado para fundar um hospital, que é o Hospital Esperança, lá no mundo espiritual. Esse hospital, gente, recebe os espíritas, os médiuns que desencarnam e que fracassam na sua missão e são resgatados e levados para esse Hospital Esperança, lá fundado por Eurípides Barçanufo. Outro é José Gonçalves Pereira, nasceu em 1906, em São José do Barreiro. Ele também é um dos grandes vultos do Espiritismo, sobretudo da FEESP, né? É um dos fundadores da FEESP. Por muito tempo ele cuidou e orientou a direção da FEESP. E ele desencarnou em 1989, e na FEESP ele foi responsável pela fundação e criação de várias áreas de estruturamento na FEESP, dentre as quais o serviço social, abastecimento Alta de Souza, Lar Batuíra, creche Meimei, orientação maternal, entre várias outras. O Hermínio Correia de Miranda, o Hermínio Miranda também, né, não há negar que também foi um dos grandes vultos do Espiritismo. Ele publicou uma quantidade enorme de livros, não é? Ele nasceu em 1920 e ele acabou aqui. Ah, tá. Gente, a gente fez a maior confusão. O livro Diálogo com as Sombras, que a gente tinha falado lá, agora um pouquinho, quem escreveu é Hermínio Miranda. Eu fiz confusão. Por que eu estava procurando aqui e não achava, gente? Pelo amor de Deus, hein? E não foi Herculano Pires, não. Herculano Pires escreveu vários outros livros, mas não foi esse. Quem escreveu esse daí, O Diálogo com as Sombras, é Hermínio Correia de Miranda.
Por isso que eu não achava, eu estava procurando aqui no livro e não encontrava. Então, o livro mais conhecido do Hermínio Corrêa de Miranda foi Diálogo com as Sombras. Tem vários outros também. E ele, portanto, também foi um dos grandes vultos do Espiritismo. Hernani Guimarães Andrade, ele nasceu, ele reencarnou em 1913, em Minas Gerais, e com 16 anos ele já teve um contato com o livro dos médiuns, e daí para frente também ele seguiu dentro do Espiritismo. Ele era engenheiro civil, né? E, portanto, e olha uma coisa interessante que a gente falou, né? Ele é um dos precursores no Brasil, não é? Do estudo, inclusive da criação de instrumentos da transcomunicação instrumental que nós falamos no começo. Então, ele no Brasil é um dos pioneiros, e ele, junto com os filhos dele, tinha filhos também que gostavam muito da parte de física, de criação de instrumento, de ciência, né? E ele começou a construir, né, instrumentos que, de maneira incipiente ainda, mas que começou a possibilitar a comunicação com espíritos encarnados através de instrumentos. Então, isso é um negócio interessante. E ele também é um dos pioneiros na compreensão de que o nosso corpo espiritual, ou corpo astral, como também nós chamamos, é o modelo organizador biológico do corpo físico. E também ele foi um dos precursores do estudo sobre isso, não é? Tem vários livros, dentre os quais Renasceu por Amor, Transcomunicação através do Tempo, Transcomunicação Instrumental, Poltergeist, Parapsicologia, uma visão panorâmica, A Mente Move a Matéria. Então, é uma pessoa bastante estudiosa nos assuntos espíritas. E, por fim não, né? Porque tem muitos outros que a gente não falou aqui, mas, enfim, também daria para falar todos assim num espaço tão curto de tempo. Até já estourou o nosso tempo aqui, que eu estou vendo que é 20 horas, mas vocês me desculpem, a gente vai passar um pouquinho, perdão. O que a gente vai falar por último aqui é o Divaldo Franco, que talvez até dispense comentários, né? Tem o filme, a gente já viu, tem várias obras do Divaldo Franco. A mentora espiritual de Divaldo Franco, como nós sabemos, é Joana de Ângeles, né? Que orienta, como no caso o Emanuel era do Chico, a Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Franco. Para vocês terem uma ideia, o Divaldo Franco já psicografou, gente, 202 livros. O Chico, mais de 500, mas o Divaldo, 202 livros. Não é pouca coisa, né? E através não só da Joana de Ângeles, embora ela seja a mentora dele, ele também já psicografou vários outros livros através de outros espíritos, claro que supervisionado pela Joana de Ângeles. Total de 211 espíritos se comunicaram pela psicografia através do Divaldo Franco. Uma das grandes obras do Divaldo Franco é a Mansão do Caminho, que ele fundou lá na Bahia, na cidade de Feira de Santana, e até hoje funciona. Ele atende, para vocês pasmem, mais de 3.000 crianças. Então, imagine, a gente tem lá no Lar Mariana 46 idosos atualmente. É claro que 12 crianças é diferente, mas a despesa é grande também. Então, ele atende 3.000 crianças. Não é fácil, é uma coisa muito dispendiosa. Todos os direitos autorais dos vários livros dele, todos são doados para, a grande esmagadora maioria, para a Mansão do Caminho, porque a obra lá é muito grande, a despesa é enorme, não é? Mas também ele doa para algumas outras instituições, mas a maioria fica para a Mansão do Caminho por causa das despesas que tem lá. Bom, a gente vai agora falar na parte B desse nosso assunto aqui, que é o homem de bem, não é? Bom, o homem de bem, a gente poderia dizer o que é uma pessoa boa, é uma pessoa santa? Não, é uma pessoa santa, não é? Então, porque se fosse, não precisaria estar reencarnando aqui. Mas o homem de bem é aquela que busca a sua renovação interior, né, constantemente, né, exercitando a superação de seus defeitos morais. Então, a pessoa, né, a pessoa que tem, vamos dizer assim, uma inclinação
né, é tendente ao bem, vamos dizer assim, uma pessoa tendente ao bem, né, que reconhece seus defeitos, sabe que ainda está longe da perfeição, porque perfeito só Deus, nós estamos falando no caso da perfeição relativa, e que, reconhecendo isso, busca sempre se aperfeiçoar, sempre procura fazer uma autoavaliação, a reforma íntima constante, buscando diminuir constantemente as suas imperfeições e suas falhas morais. Então, vamos dizer assim, seria o homem de bem, está sempre alertado por sua consciência, cuja autoeducação recebe a inspiração de seus irmãos espirituais que comungam o amor comum. Uma coisa importante da gente observar é que Jesus falou assim: quando alguém der um passo na minha direção, eu vou dar 1000 na direção dessa pessoa. Então, quando a gente começa e se predispõe na nossa transformação pessoal, para nos melhorar, para crescer espiritualmente, né, reduzir em nós as nossas falhas morais, nós vamos estar sempre com o espírito do bem e de luz ao nosso lado. Porque quando o espírito demonstra que quer seguir o caminho do bem e do amor, logo ele entra na sintonia de espíritos que têm esse mesmo padrão, padrão do amor e da bondade. Então, automaticamente, ele vai ligar em si uma antena que vai irradiar uma determinada frequência energética e ela vai ser captada imediatamente pelos espíritos de luz. Agora, por outro lado, quando a pessoa ela delibera exatamente o oposto disso, não é? Que é o mal, ela também faz também surgir uma anteninha que vai fazer emitir um certo padrão vibracional, e esse padrão vibracional, da mesma maneira, vai ser captado por espíritos do mesmo teor de vibração. Então, ele vai ter as companhias de espíritos inferiores, nesse caso. E, por outro lado, a pessoa que quer sua reforma íntima, que quer melhorar, e que, portanto, dentro do que nós estamos falando, converter-se numa pessoa de bem, no caso, o homem de bem, mas quando fala o homem, no caso, a gente está falando da humanidade, não é homem no sentido de ser masculino, mas de ser o ser humano. Então, ele vai também emitir uma vibração específica que não vai ser captada pelos espíritos inferiores, mas por quê? Porque a vibração é mais alta e os outros vão captar as vibrações mais baixas. Elas vão ser captadas pelos espíritos superiores e os espíritos de luz e que vão passar a nos assessorar, a nos inspirar e, inclusive, a nos utilizar para a prática do bem, não é? Porque se tem alguma situação que exija uma atuação de um encarnado, eles sabem que podem contar conosco, porque nós temos aquela frequência que é uma frequência elevada, que é uma frequência que eles sabem que nós vamos captar. Então, nessa frequência, porque é como, por exemplo, uma frequência de rádio. Se você sintoniza determinada frequência, ela vai ter 2 vias. Então, alguém de uma ponta da linha vai falar, e a outra pessoa da outra ponta da linha, com uma frequência mesma, vai ouvir e vai poder ter uma comunicação. Então, é isso que acontece com os espíritos de luz, com uma pessoa que é considerada homem de bem. E esses espíritos vão proteger, vão assessorar, vão intuir para a pessoa agir no bem aqui na Terra, compondo assim uma família espiritual, congregando assim um núcleo do bem que vai estar sempre predisposto a servir na seara de Jesus. Gente, eu acho que ficamos... passou 7 minutos. Passou 7 minutos. Na semana que vem, nós vamos... Aí não vai ser assim tão corrido. Hoje foi, mas na semana que vem não vai ser. Porque nós vamos ter só uma aula e não 2 aglutinadas. E serão menos temas. Aí vai dar tempo da gente alongar um pouco mais nos assuntos. Hoje não deu. Então, na semana que vem, nós vamos estar vendo o tema evolução espiritual, e na parte A, nós vamos estar estudando a influência do espiritismo no progresso e a civilização do espírito. Olha só uma coisa, hein?
nós estudamos normalmente as civilizações aqui do mundo físico, as várias civilizações. Aqui nós vamos estudar a civilização do espírito, que é outra coisa, não é? Bem diferente. Na parte B, na semana que vem, nós vamos estudar um assunto que é muito bonito, que eu gosto bastante também. E é a passagem que está no livro de Mateus, né, do evangelista Mateus, que é um dos principais evangelistas, capítulo 7, versículos de 7 a 11, e é aquela passagem que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, na semana que vem, vai ter aí um volume menor de assuntos, e que, portanto, vai dar para a gente estudar com mais vagar, com mais profundidade, e esse segundo tema da parte B também é um assunto muito agradável de estudar. Tomar uma aguinha aqui, que hoje foi uma correria. Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Alessandra, está a postos aí? Sim? Não? Oi, Ezequiel, boa noite. Não tenho, assim, dúvidas, até porque foram tantas as informações, né? Um grupo tão grande e, assim, Corre. na verdade, são informações, né? Não dá nem para ter dúvida, que são, né, os nossos trabalhadores que tanto fizeram por nós aqui, né? Eu citei o Batuíra aí, né? Falei do seu Louro aí, eu sei que você tem uma Sim, ligação muito próxima com ele, né? Falei sim, também da Dona Marta, do Caio Barjuto e tal. é. Essa relação próxima, né? E eu tive um relacionamento muito estreito com o seu Louro, né? E, enfim, então eu tenho uma saudade, uma amizade, um carinho muito especial pelo seu Louro. Não, Neneida também, mas o meu convívio maior era com o seu Louro, né? É. Então, E fica minha aí. família é de Matão, a família da minha mãe. É verdade, lá do Caibar, lá, né? Isso, É isso aí. Muito bem. Bom, Ali, você faz a prece para a gente encerrar, por faço favor? sim. Ok. Vamos agradecendo, né, ao Mestre Jesus, aos nossos colaboradores e mentores, para mais uma noite de aprendizado, e que essa luz, que essa bênção nós possamos levar durante a semana. Amanhã é um dia especial, um dia dos nossos finados, dos nossos entes queridos, né, que já se foram, mas estão presentes em nós, em nossa saudade. Então, que seja um dia de muita saudade, mas não de tristeza. Vamos agora fazendo a prece de Maria, para que ela nos cubra com o seu manto sagrado. Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Mãe, abençoe a nossa semana, para que possamos seguir na trilha do bem. Que assim seja. Muita luz, muita gratidão, e que tenhamos todos uma semana abençoada, e vamos vibrar muito pelo Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, Brasil que está precisando muito de muita luz. Então, vamos vibrar e entender que, embora nós estejamos encarnados no Brasil, nós já estivemos reencarnados em várias outras partes do planeta. Então, verdadeiramente, nós somos espíritos. O planeta não é nosso. O país no qual estamos no momento vivendo nossa experiência encarnada também não é nosso. Estamos vivendo nossa experiência aqui. Somos espíritos e somos espíritas. Vamos procurar fazer o nosso melhor para que todos possamos viver em paz e em harmonia dentro daquilo que tiver ao nosso alcance. Então, uma semana de muita paz e muita luz, e amanhã, como a Alessandra mencionou, não é? Vamos emitir vibrações para aqueles nossos parentes consanguíneos que já desencarnaram, e eles recebem isso, normalmente eles vêm visitar-nos, né? Nessas épocas, e a gente, então, pensamento deles sempre com amor e com gratidão. Então, fiquem com Deus.